Alguém aí já teve a mala extraviada? Pois é, há uns 15, 18 anos atrás, eu estava vindo para São Paulo, eu estou aqui, né? Vou passar 5 dias aqui. E nessa época eu vendia semijoias. E na época, assim, eu estava com uns 80 mil de mercadoria e a minha mala foi parar no Rio de Janeiro. Pense que eu fiquei muito apreensiva, embora a empresa aérea, na época acho que foi a Gol, ela conseguiu me trazer, né, essa bagagem no mesmo dia onde eu estava, na empresa, né, que eu já vendi semijoias, e ela me entregou essa mercadoria, que na verdade eu tinha trazido para fazer uma troca, e ela me trouxe às 16 horas. E dessa vez, e quando eu estava me deslocando ontem, né, quando eu estava arrumando a minha mala, como eu vim para passar 6 dias, eu falei, meu Deus, e eu já tinha inclusive comprado a passagem para despachar a bagagem, só que eu tinha esquecido, né, e meu marido aí falou assim, por que tu tá com essa mala pequenininha e mais essa outra bolsa? Aí eu disse, porque eu não quero despachar a bagagem. Ele falou, não, mas tu já pagou a passagem para despachar. Eu, beleza. Mas eu fiquei apreensiva, com medo de acontecer da minha bagagem ser extraviada novamente. E aí na hora que fui, né, na hora que eu cheguei, ontem eu cheguei aqui era 4 da tarde, na hora que eu fui para a esteira, aí a esteira tava com 2 voos, né, um de Porto Alegre e... Estava assim, Porto Alegre em cima, marcando lá na esteira, Salvador em cima, Porto Alegre embaixo. Eu imaginei que as bagagens que já estavam sendo despachadas seriam as da Bahia, as de Salvador. E eu comecei a ficar meio preocupada. E depois eu fui me tranquilizando, eu falei, não, acho que essas bagagens são as de Porto Alegre. E as de Salvador ainda vão vir. Resultado, aconteceu exatamente assim, só que aí eu percebi que esse pensamento de extravio de bagagem começou a dominar a minha mente. E aí eu me fiz uma análise, falei, poxa, eu falo tanto de fé, eu falo tanto da gente pensar de forma positiva, porque alimentar pensamento ruim, realmente as coisas de fato acontecem, e eu não estou fazendo isso comigo nesse exato momento. E na mesma hora eu mudei o pensamento. Eu falei, quer saber de uma? Minha bagagem não vai extraviar e tem mais. Na hora que aquele carrinho aparecer ali com as bagagens de todo mundo, a minha vai ser a primeira a pisar na esteira. Gente, quando eu acabei de pensar, de falar, foi assim que aconteceu. A minha mala foi a primeira a pisar na esteira. E isso me trouxe uma reflexão muito grande. Eu queria ter gravado esse vídeo ontem, mas estava muito, muito cansado. Eu vim de uma semana exaustiva de trabalho, sem descanso de domingo a domingo. Eu falei, não, hoje eu falo com o pessoal com mais calma. E aí o que foi que eu aprendi com isso e senti a necessidade de compartilhar com vocês? Que a maioria das coisas ruins que acontecem com a gente é porque, infelizmente, estamos esperando por ela. E estamos contando com ela. Sabe aquele negócio que você sempre está planejando plano B? E tem gente que tem plano C e D. Você começa a pensar numa coisa, você às vezes até mergulha, se entrega para algo, começa alguma coisa, mas você já fica com o plano B em ação. Sabe? O plano B, o plano C, o plano D, o plano do alfabeto inteiro. E sabe o que é que acontece? Quando você tem plano B, plano C e alfabeto inteiro, significa que você não confia em Deus, que você não tem fé, que você vive pelo seu próprio ego e que está em você, né, a questão da providência e de todas as soluções para os problemas da sua vida, quando na verdade tudo pode ser muito simples e fácil se nós criarmos essa própria realidade, porque Deus nos deu esse poder, essa autonomia de nós decretarmos realmente, de nós, sabe, da gente determinar o que vai ser bom para a nossa vida. Então inclusive eu costumo viver, e eu falo isso para muita gente, principalmente nas minhas consultas, que todo pensamento ruim pode ser substituído por um bom pensamento, que foi o que eu fiz exatamente naquele momento.
E geralmente quando eu faço alguma coisa na minha vida, na verdade todos os dias, várias coisas que eu determino muito positivo para mim é: eu não fico doente, vai dar certo, tá? É assim, já deu certo, sabe? Sempre que eu vou incrementar, fazer alguma coisa diferente, eu não conto com a possibilidade de dar errado. Inclusive, na minha forma de trabalhar, às vezes a gente pega casos assim, por exemplo, uma pessoa que chega com queda desde a adolescência, infância, queda de cabelo de muito tempo. E quando eu venho tratar o cabelo daquela pessoa, às vezes eu vejo que realmente é uma coisa crônica, mas dentro de mim, sempre foi assim, dentro de mim aquilo tá tão resolvido que para mim não existe a possibilidade de dar errado. E a resposta, ela geralmente é muito rápida. Então eu gostaria de convidar você a fazer esse tipo de reflexão, porque, por exemplo, falando de relacionamentos, né? Falta de dinheiro, falando das dificuldades da vida. Será que você não está esperando sempre que dê errado? Será que você não está sempre esperando uma traição do seu marido? Será que você não está sempre preocupado com o futuro do seu filho a ponto de você pensar que ele pode, como a gente fala vulgarmente, né? Não vai dar para nada? Será que vai ser bem sucedido? Será que vai ter dificuldade? Será que minha filha vai encontrar um bom marido? Será que você não está tão preocupado com esse de coisa ruim que esquece de mentalizar não, de criar, de sonhar o que é bom? Porque não dá para sonhar com coisa ruim, né? Só dá para sonhar com coisa boa. Então será que o que está ocupando mais o seu pensamento não são pensamentos ruins do que bom? Porque é que tudo que você vai pensar de bom tem que vir logo um pensamento ruim em seguida. Então é esse pensamento, é essa possibilidade negativa que a gente tem que acostumar a eliminar da nossa vida. E ontem isso foi muito real para mim. Na verdade, quase sempre tá? É porque não dá pra gente estar aqui todo dia apostando realmente detalhes da nossa vida, mas eu vivo, gente, eu vivo inúmeros milagres diariamente. Eu vejo a providência de Deus na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Eu até falei um dia desses que hoje eu estou colhendo frutos de coisas que eu semeei há 12 anos atrás. No meu casamento, na minha casa, na minha empresa, tá? Eu estou vivendo coisas que eu semeei há 12 anos atrás. Então tem gente que acha que basta pensar agora que amanhã está acontecendo. Não. É preciso agir com fé, é preciso se comportar como se realmente a coisa já tivesse acontecido, como se você já tivesse vivido o sonho. Então a palavra de Deus, ela é muito clara com relação a isso, né? Tudo quanto pedirdes ao Pai em nome do Filho, crendo, recebereis. Então, é só descansar. E quem descansa não tem plano B, não tem plano C. Sabe por quê? Porque quando é Deus que põe algo no teu coração, Ele garante o resultado. Mas esse resultado nem sempre vai ser na hora que você quer, que você espera. Às vezes vai demorar realmente 10 anos. Pode demorar 20 anos. Tem coisas que talvez possam acontecer no dia em que você vai morrer. Mas de fato aconteceu porque era o tempo certo. Então saber esperar e saber e compreender que a vida ela é processos, que nem tudo que você sonha você está pronto para viver. Deus tem me ensinado muito isso, que tem coisas que ainda não aconteceu nem na minha vida e nem na sua, porque você não está pronto para viver. Você talvez não tenha maturidade suficiente para gerenciar isso, e Deus ele não quer te dar nada para que você venha a perder. Muito pelo contrário, quando Deus ele confia algo, quando ele entrega algo para a gente, é para que aquilo seja multiplicado. Mas Deus geralmente faz isso com as pessoas que entendem o processo da colheita, que há momento de plantar, há momento de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então, quando você quer tudo para ontem, né, geralmente é porque você tem um ego muito forte e tende a ter uma certeza de que tudo vem pelo seu fazer, pelo seu braço, pela sua vontade, pelo seu ego. Mas as pessoas que decidiram e entregaram a sua vida, né, e confiam em Deus, essas pessoas sabem que tem momento para tudo. Mas, enquanto não acontece,
a gente se comporta como se já tivesse acontecido. Porque não existe sorte. Sorte é estar preparado. Sorte é estar pronto. Então, que você possa mudar os seus pensamentos a respeito de tudo que vier de positivo na sua vida. Estava fazendo uma consulta essa semana com uma cliente. Eu falei, e se tivesse sido dessa forma? Você não estaria pensando do jeito que você está hoje. E se tivesse acontecido isso na sua família, se fosse totalmente o oposto do que aconteceu, você estaria com esse pensamento que você está agora? Aí ela falou para mim, não. Eu falei, então, por que você não muda a forma de você pensar? Porque o que já aconteceu, a gente não pode mudar. Mas o que a gente decide imaginar e sonhar agora vai plantar o nosso futuro. E tudo depende da gente. Tudo depende da gente. Então, fé não é viver pelo seu braço, não é viver pelas suas garantias, não é viver pelo dinheiro na conta, não é viver pelo seu conhecimento. Fé não é viver pelo seu currículo, pelos seus títulos. Fé é viver na dependência exclusiva do Senhor, é viver na dependência de Deus. E saber que um dia só pode ser vivido de cada vez. Você não pode viver o que vai acontecer amanhã. Você só pode viver o agora. Então, para que se desesperar? Por que botar o carro na frente dos bois? Por que decidir alimentar pensamentos ruins sobre você mesmo? A neurociência, a neurolinguística já provou que mais de 80% dos pensamentos que nós seres humanos temos sobre nós, são negativos. Então, o que seria de nós? O que será de nós se nós decidirmos reverter isso e não alimentar nenhum pensamento ruim, só pensamentos bons? Que impacto isso vai ter na nossa vida? Que impacto isso vai ter na vida na vida dos nossos familiares? Que impacto isso vai ter no nosso trabalho, na nossa empresa, nos lugares onde a gente andar? Quando você tira da sua mente, do seu coração, a possibilidade do erro, a possibilidade de coisas ruins acontecerem. Então é sobre isso. Que a partir de hoje você possa vigiar os seus pensamentos, porque é totalmente possível vigiar os pensamentos. Chegou o pensamento, substitui por um bom imediatamente. Isso é um exercício que eu já venho fazendo há uns 4 anos, na verdade. E isso tem mudado muito a minha forma de viver, a minha forma de pensar. Isso, inclusive, tem acelerado resultados na minha vida, tem acelerado colheitas também, tá? Porque viver por fé realmente não é fácil, mas não é impossível, tá? É totalmente possível. Então, busque transbordar diariamente, busque viver no extraordinário de Deus diariamente. Para de ficar remoendo o passado, para de se preocupar com o futuro, porque você não pode garantir, o seu trabalho não garante futuro, a sua renda, aquele dinheiro que cai na sua conta todo mês não garante futuro. Foi que nem eu estava falando com uma outra cliente que eu fiz uma consulta essa semana. Você pode ter até um bom salário gordo fixo, mas do que adianta você ter, falando de estabilidade? A estabilidade não existe. Por mais que você ganhe um salário de 100 mil fixo, já pensou você gastar 60%, 70%, 80% do seu salário com doença? Que estabilidade você pode ter quando você tem uma doença? Então, muita gente pensa que a estabilidade de uma vida está somente no dinheiro. Sendo que você já está vivendo várias estabilidades e ainda não se deu conta. Você tem saúde, você tem uma casa para morar, você já tem um trabalho, você está vestido, você tem o que comer. Isso já é uma grande estabilidade. Mas quando uma doença chega, quando a incerteza bate na porta, não existe estabilidade. Então não diga a você que você pode garantir o que vai acontecer amanhã. Não diga a você que você pode prever o seu futuro e nem se preparar para ele. Você só é, eu sou, você é o que a gente vive exatamente no agora. Então é essa preocupação que a gente tem que ter. Como eu posso ser melhor no agora? Como eu posso transbordar hoje? Como eu posso ser melhor na vida do outro? O quanto eu posso amar aquela pessoa nesse exato momento? O quanto eu posso fazer de bom?
porque só faz o bem quem alimenta o que é bom dentro de si. Tá certo? Que você possa compartilhar essa mensagem com as pessoas que são pessimistas e que precisam ter uma mudança significativa nas suas vidas para melhor, porque pensar o bem faz bem. Beijo grande.